Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 9 de julho de 2022. Vou colocar hoje alguns fatos acontecidos na guerra da Ucrânia, ou mesmo fora da Ucrânia, mas que tem a ver com a guerra da Ucrânia nos últimos 10 dias, talvez um pouquinho mais. Que a maioria dos fatos vocês não tiveram conhecimento, apenas aqueles que têm acesso ao meu Twitter viram alguns desses fatos que eu publiquei já no Twitter, mas achei muito importante trazer isso para vocês agora. Eu quero pedir a vocês, inscrevam-se no canal, deem seu like e compartilhem com suas redes sociais. É muito importante isso. Capriche no gostei para mim, por favor. Entre fatos e fatos da guerra na Ucrânia, quero começar apresentando que houve uma reunião do G20, o ministro russo Lavrov foi à cúpula do G20, que foi na Indonésia, e ele saiu, porque ninguém queria tirar foto com ele. Lavrov, nem na foto coletiva de todos os ministros das Relações Exteriores, ninguém queria ficar perto dele, então ele não saiu na foto. E, segundo foi divulgado, nenhum dos ministros, todos ignoraram ele e recusaram-se a ficar perto dele, quer para foto ou sem foto. Então ele saiu criticando o G20, disse que aquilo era uma coisa política e deveriam discutir economia e estavam discutindo a questão da Rússia. Na realidade, é claro, a invasão criminosa que eles fizeram na Ucrânia. Então, essa foi a questão do G20 da participação da Rússia. Tem também um fato importante que eu quero destacar, um deputado russo chamado Alexei Gorinov. Ele posicionou-se contra a invasão na Ucrânia e disse que essa guerra tem que acabar. Essa guerra não merece acontecer, essa guerra não é justa. E fez um discurso na tribuna contra a guerra. Bom, esse deputado russo foi condenado a 7 anos de prisão por causa disso na semana passada. Ele fez isso na semana passada e já nessa semana, que está terminando hoje, ele já foi condenado a 7 anos de prisão e perdeu o mandato dele de deputado. E segundo foi divulgado pelo Kremlin, isso foi feito porque ele estava divulgando informações falsas sobre o exército, motivado por um ódio político, para vocês verem como os gangsters do Kremlin perderam a noção da realidade. Eles atacam o seu povo, atacam os seus deputados, não pode ter oposição, todos têm que concordar com a guerra na Ucrânia. Desculpem. Um outro fato muito importante, tenho certeza que vocês não viram e nem ouviram falar disso em nenhum jornal brasileiro, ou mídia tradicional ou não, um astro olímpico russo de hóquei, chamado Ivan Fedotov, ele assinou um contrato com o time dos Estados Unidos da América, semana passada, semana passada. O que aconteceu? Isso, na quinta-feira, o Putin deu ordens diretas para a prisão dele na semana passada. Sexta-feira ele foi preso e foi conduzido para uma base naval no Ártico, onde, de acordo com as ordens do ditador Vladimir Putin, ele vai prestar serviço militar obrigatório, porque ele não tinha prestado serviço militar obrigatório. Vê que cômico, né? O humor de Putin é covardemente, entre aspas, maravilhoso. Ele massacra os seus, massacra o seu povo. Imagine, se um atleta brasileiro ou de qualquer país assina um contrato no exterior, o presidente não gosta da posição dele, política, porque foi para os Estados Unidos. Aqui é porque ele assinou nos Estados Unidos, né? E manda prender o cara, vai fazer serviço militar. Provavelmente o Ivan Fedotov, o serviço militar lá são 2 anos, ele vai receber os 3 meses, não sei se vai ficar na base fazendo o treinamento na base, mas provavelmente vão enfiar ele dentro de um submarino para completar os 2 anos, ou vão ficar dentro de um navio sem desembarcar, onde ele vai passar como soldado os próximos 2 anos. E com isso vai ficar fora de forma e já era a carreira de atleta. E é um atleta, é um astro olímpico, né? Outro fato importante que aconteceu também, 800 militares russos pediram baixa do exército para não lutarem mais na Ucrânia. Eles já estavam na Ucrânia e assinaram um requerimento pedindo a baixa, porque querem voltar para casa. Isso aconteceu apenas na semana passada. Nessa semana não sei o número de soldados, se isso aconteceu. A guerra está assustando os soldados russos. Também tem aqueles que ferem-se para irem a hospitais e deixarem o fronte.
né? Eles dão tiro na própria perna, o colega tira na perna, no braço, para eles irem para o hospital e não voltarem ao fronte. Então o Putin está tendo problemas, inclusive para recrutar pessoas, soldados, porque ninguém quer alistar-se no exército russo. Tem muita gente que viajou para o exterior, a família mandou os filhos para o exterior para não irem nessa guerra de morte, porque vocês vejam, o povo russo já está sabendo, né, através de algumas mídias sociais, por exemplo, Severodonetsk, eles conquistaram da Ucrânia. Como é que eles conquistavam? Como estava uma luta casa a casa, rua a rua, o próprio artilharia russa bombardeava o que ele chamava de posições ucranianas, mas como era muito próximo e não eram tiros precisos, né? Não eram tiros guiados precisos da artilharia, eles acertavam e mataram muito dos seus próprios soldados. Isso é lamentável. O negócio deles era conquistar a cidade, inclusive destruíram a cidade a qualquer preço. Isso em Luhansk, em Mariupol, todos foram assim. Eles mesmos, vamos dizer assim, o fogo amigo, que eu digo amigo entre aspas, matou muitos russos. Eles mesmos mataram seus soldados para fazer essas conquistas. Outro fato que aconteceu, a Ucrânia recuperou a Ilha das Cobras depois de 127 dias ocupadas pela horda assassina do Vladimir Putin. Foi uma vitória estratégica importante para a Ucrânia no Mar Negro, que bombardeou muito a ilha de uma maneira, depois que ela recebeu o armamento, a artilharia dos americanos e da OTAN, e chegou a afundar diversos navios que dirigiam-se para a ilha. Hoje a Ucrânia já tem na sua conta mais de 15 navios russos, entre destroyers, navios cargueiros militares e de transporte de tropas, e mais de pelo menos uns 5 destroyers eles já afundaram, e uns 2 submarinos, de 2 a 3 submarinos, que eram usados no bloqueio naval Porto de Odessa. Então, isso são vitórias para a Ucrânia, e ele com isso recuperou também a Ilha das Cobras, forçando os russos a uma retirada. A ONU está pedindo acesso humanitário na Ucrânia. Existem mais de 16 milhões de pessoas que necessitam de socorro urgente, isso para uma população de 42 milhões de habitantes. Civis que sofrem com violências da horda assassina russa, civis que não têm mais acesso à água potável, comida, serviços de saúde, moradia e proteção. E esses crimes de Vladimir Putin e sua horda assassina são muito graves, mas a horda assassina não deixa a ONU entrar nas áreas dominadas por eles. Eu quero lamentar aqui a morte de 3 brasileiros. Existem inúmeros brasileiros que estão lutando na Ucrânia, ao lado da Ucrânia. Eu não sei exatamente o número, eu tive acesso a um número que tinha 35, a coisa de 3 meses atrás, inscritos aqui através do Brasil. Depois eles tiveram que sair daqui e ir para a Europa para passar para o lado ucraniano, mas deve ter em torno de 50, 60 pessoas que estão lutando na Ucrânia, brasileiros. Dois homens e uma moça, uma mulher, foi morta em combate. O primeiro brasileiro que foi morto chama-se André Hasari, de 43 anos. Ele morreu ao ser atingido por tiros numa troca de tiros com as tropas russas durante combate. Foi a primeira morte de um brasileiro na guerra da Ucrânia. E alguns dias depois morreu a Thalita do Vale. Isso foi agora no sábado próximo passado, no dia 2, né? No dia 2. Ela é de 39 anos, ela morreu sábado durante um ataque russo em Kharkiv. Ela estava no alojamento, ela devia estar dormindo porque foi de madrugada esse ataque russo com mísseis, e o alojamento dela foi atingido por um míssil. Thalita era advogada, era manequim, era atriz e também é bombeira. Ela tem curso de bombeiro, tudo. Ela também trabalhou como bombeira nos desastres de Petrópolis e Brumadinho. E morreu também o outro brasileiro, Douglas Burigó, que estava no mesmo alojamento que ela. Eles haviam, todo o pessoal que estava no alojamento, ao primeiro míssil que foi atingido, conseguiram sair, e o Douglas voltou. Quando o pessoal viu, todo mundo saiu, só faltava a Thalita. Ele disse: vou lá buscar a Thalita. Chegou lá, provavelmente ela já estava morta, pelo que relatam, né? E aí caiu o segundo míssil no alojamento, aí ele morreu. Se ele não tivesse voltado, ele teria sobrevivido, né? E também era gaúcho, como era gaúcho o primeiro, que o Raul Douglas era gaúcho, assim como o André. Eles também tinham se alistado na guerra contra a Rússia e também tinham servido os dois no exército brasileiro. Tem mais uma coisa: a Thalita, ela já tinha atuado como sniper, ela era uma excelente atiradora de elite.
que tinha sido treinada no Oriente Médio, que ela lutou ao lado dos Peshmerga, que são os curdos. Ela lutou lá no Kurdistão do Iraque e no Kurdistão da Síria, do lado dos curdos, contra os inimigos deles, né? Ficou um bom tempo lá. Então ela já tinha experiência em combate, mais inclusive que os outros dois rapazes. Minha homenagem a eles, que foram lutar pela liberdade e pela democracia na Ucrânia. Tenho certeza que era um espírito de aventura, mas eles estavam do lado certo, não estavam do lado dos demônios de Satanás que começaram essa guerra, que estão assassinando, estão estuprando, estão matando gratuitamente, destruindo cidades, destruindo a alma de muitas pessoas, destruindo a alma do povo ucraniano. Que Deus acolha a alma desses 3 brasileiros heróis da liberdade. Na realidade, a situação na Ucrânia não é uma situação fácil. Existe uma tendência dessa guerra se prolongar, pelo menos até o fim do ano mais, como uma guerra de atrito, porque os russos estão tendo poucos avanços, né? Apesar de eles terem conquistado o Severodonetsk, terem conquistado Lysychansk, acho que é uma guerra muito complicada, e os ucranianos, apesar de tardiamente ter chegado o armamento para a artilharia, eles já estão recuperando algumas áreas que foram perdidas, principalmente no sul, na região de Kherson. O objetivo do governo ucraniano é recuperar todo o território perdido para a Rússia desde 2014. Vamos torcer que isso aconteça, porque essa invasão foi imoral, ela foi fora de qualquer propósito, é uma invasão criminosa. Quero agradecer a todos vocês que assistiram este vídeo, peço a vocês, deem seu like, compartilhem com suas redes sociais. Deus abençoe a todos, paz e bem.